Ô, turma! E aí, gente, como é que vocês estão? Saudade de vocês. Espero que vocês todos estejam bem, todos dentro de casa. Espero que vocês estejam aproveitando aí, né, o tempo de vocês, né, da melhor forma possível, estudando, lendo, né, curtindo da melhor forma possível, né, cuidando da saúde de vocês e das pessoas que vocês amam, né? E como é que vocês fazem isso? Ficando dentro de casa, né? Cuidando da higiene das mãos, máscara se sair, tá? Então espero que vocês estejam cumprindo direitinho aí essa quarentena. Felizmente, né, a gente está distante, não tem como, né, a gente se ver, né? Mas felizmente agora começou, né, os estudos, né? É um estudo de teleaula, um estudo, né, à distância, mas a gente tem que se adaptar, né? E então vamos lá, né? Eu estou aqui, pessoal, para falar para vocês, né, a respeito dessas atividades, né, da teleaula, nessa atividade que vocês receberam aí da primeira semana, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma leitura, né, dos textos, tá, pessoal? Vocês perceberam aí, né? Você já deve estar com o material em mãos, né? Já devem ter lido, tentado fazer as atividades. Tomar muito cuidado, né, pessoal? Porque vocês perceberam aí que é interpretação de texto, né? Então, a interpretação de texto, então tem que ler os textos com muita atenção, né, com muito critério, e toda vez que tem, né, atividades que relacionam o texto, né, vocês não podem fugir o texto e responder de acordo com o que está pedindo, né? Não pode fugir ao tema da pergunta, tá bom, pessoal? Então fica a dica aí. Então o que que eu vou fazer, pessoal? Eu vou fazer a leitura do texto, né, dos três textos aqui, né? De maneira assim, ler com muita atenção, com calma, sem correria, tá? Fazer uma primeira leitura, né? Às vezes uma segunda. E depois, quando forem para as atividades, fazer as atividades, sempre tem que retornar aí aos textos, né? Para responder o que está se pedindo aí. Tá ok, pessoal? Então, o primeiro texto é a atividade 1, né? Observe a imagem, depois leia os documentos a seguir. Né? Então tenho duas imagens, né? Que é uma imagem, né, de um rei europeu e uma imagem aqui de um indígena, né, um gentil, né, um indígena, um índio. E aí tá falando, a Europa majestosa e a América selvagem, um exemplo da visão de mundo do colonizador. Então a imagem ficou bem evidente aqui que é uma comparação, né, entre o mundo europeu, né, e o mundo americano, né, essas duas, tem que fazer essas duas visões aí, né? Como que o europeu se enxerga e como que esse europeu enxerga também o indígena, tá bom? Então tem a imagem, né? Tem que fazer uma análise, né? Uma comparação entre elas aí, e o próprio textinho aqui embaixo aqui, né? Já fala aí, né? Que é uma visão do colonizador, tá bom, pessoal? Então texto 1. Pardos, nus, sem cousa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Traziam arcos nas mãos e suas setas. A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes bem feitos. Os cabelos deles são corredios. Até agora não podemos saber se há ouro ou prata nela, ou coisa de ou outra coisa de metal. Contudo, a terra em si é de muitos bons ares, frescos e temperados, em tal maneira é graciosa, que querendo aproveitar-se, há nela tudo, por causa das águas que tem. Contudo, o melhor fruto que dela se pode tirar, parece-me que será salvar essa gente. E essa deve ser a principal semente que Vossa Alteza e em ela deve lançar. Quanto mais disposição
para se nela cumprir e fazer o que Vossa Alteza tanto deseja, a saber, acrescentamento da nossa fé. Parece-me, gente, de tanta inocência que se a gente os entendesse e eles a nós, que seriam logo cristãos, porque eles não têm nem atendem a nenhuma crença. Por isso apareceu a todos que nenhuma idolatria nem adoração tem. E eu bem creio que a Vossa Alteza aqui mandar quem mais devagar ande entre eles, que todos serão tornados ao desejo de Vossa Alteza. E para isso, se alguém vier, não deixa de vir logo clérigos para os batizar, porque então já terão mais conhecimento de nossa fé. Né? Esse é o texto, trecho extraído de Carta de Pero Vaz de Caminha, 1º de maio de 1500. Então, esse foi o texto 1. Texto 2. Por isso, quando a imagem desse novo mundo que Deus me permitiu ver se apresenta a meus olhos, quando revejo assim a bondade do ar, a abundância dos animais, a variedade das aves, a formosura das árvores e das plantas, a excelência das frutas em geral, as riquezas que embelezam essa terra do Brasil, logo me acode a exclamação do profeta do Salmo 104. Senhor Deus, como tuas obras diversas são maravilhosas em todo o universo, como tudo fizeste com grande sabedoria, em suma, a terra está cheia de tua magnificências. Trecho retirado do livro Viagem à Terra do Brasil, de Jean de Larry, viajante francês que esteve na América Portuguesa em 1557, na região do atual estado do Rio de Janeiro. Então, esse já foi o texto de número 2. Agora o texto de número 3. Devia de haver um protetor dos índios para os fazer castigar, quando houvesse mister, e defender dos agravos que lhes fizessem. Este deveria ser bem assalariado, escolhido pelos padres e aprovado pelo governador. A lei que eles hão de dar é defender-lhes de comer carne humana e guerrear sem licença do governador. Fazer-lhes ter uma só mulher, vestirem-se, pois tem muito algodão, ao menos depois de cristãos, tirar-lhes os feiticeiros, mantê-los em justiça entre si e para com os cristãos, fazê-los viver quietos, sem se mudarem para outra parte, se não for para entre cristãos, tendo terras repartidas, que lhes bastem, e com esses padres da companhia para os doutrinar. Texto data de 1558 e foi escrito pelo padre Manuel da Nóbrega, jesuíta e missionário que morou no Brasil de 1549 a 1570. Então, esse foi o texto 3. Então, pessoal, o que acontece? Tem que ler o texto, né? Conforme vocês viram, eu li de maneira bem devagar, né? Entendendo o que o texto está me falando. A gente tem que entender o texto, que ele está me falando alguma coisa, né? Então, eu tenho que saber o que o texto está querendo me falar. Então, lê uma vez, lê 2 vezes, né? E só depois de estar bem entendido é que você deve ir para as perguntas. Se tem alguma palavra, né, que você não entende, procura, né, aí no dicionário, né, no celular, na internet, né, no dicionário escrito, né, para você saber o que o texto está querendo te passar, qual é a mensagem desse texto, tá bom? Então, assim, aqui tem uma miscelânea, né, de língua portuguesa, interpretação de texto próprio do português, da língua portuguesa, mas também tem a ver mas também é um texto histórico, né? São documentos históricos que estão aqui, né? São documentos de época, né? Tem um contexto histórico,
Então, quem escreveu, escreveu com um propósito, e a gente tem que entender esse propósito aqui, tá bom? Ler também, não entender nada, para ler por cima também não entende. Então, tem que saber qual foi o propósito que esse texto foi escrito, qual que é a mensagem, né? Qual que é a função desse texto. São 3 textos e cada texto tem a sua função. Mas eles também, eles se relacionam um com o outro, tá bom, pessoal? Então, isso que é atividade, tá? Então, o que acontece? Atividade número 1. Quem escreveu cada texto? São 3 textos, são 3 autores diferentes. Aonde você vai achar essa informação no texto? Geralmente no final, né, pessoal, de cada texto. Né? O texto 1 fala lá que é o Pero Vaz de Caminha. Né? O texto 2 é o Jean de Leer, que é o francês. Tá bom, pessoal? E o texto 3 é o Padre Manuel da Nóbrega. Né? Essa informação ela tá bem explícita, né, no final de cada texto. Tá bom, pessoal? Essa é a atividade número 1, tá? Aí depois, pessoal, assim, a história, o interessante é você aguçar a sua curiosidade, matar essa curiosidade, né? Ter vontade de saber. Então, por exemplo, quem foi Pero Vaz de Caminha? Né? Ele fez essa escrita aqui, esse relato, né? Na época lá, quando ele chegou no Brasil, né? Mas ele chegou aqui a serviço de quem? Tá certo? Então, vocês têm que procurar, né? Vocês estão estudando sozinhos, então vocês têm que ter essa questão aí, de ter a curiosidade e fazer suas pesquisas. Então, veja bem, essa atividade é uma atividade, né, que já veio pronta. Só que eu vou pedir ainda, né? Eu tenho duas, 3 atividades aqui, se não me engano, que eu vou passar para vocês também e que eu quero pegar esses trabalhos no final, né, quando a gente encontrarmos, né, quando acabar essa pandemia, essa quarentena toda, quando a gente voltar às aulas, eu quero também essa atividade, tá bom, pessoal? Depois eu vou disponibilizar para vocês aí, tá? Então, essa foi a atividade número 1. Atividade número 2, estou perguntando lá. No documento 1, o que o autor esperava encontrar no Novo Mundo e qual deveria ser o papel do europeu para com os gentios da Terra? Então, veja bem, pessoal, são 2 perguntas e, sim, tem que responder as 2, né? Quais são as 2 perguntas? Primeira, né? O que o autor esperava encontrar no Novo Mundo? Segunda pergunta, qual é o papel dos europeus para com os gentios dessa terra? Então, veja bem, pessoal, essa pergunta de número 1 aí, né? Você vai encontrar no texto, você tem que procurar lá no texto, tá certo? E ela, sim, ela não tá bem clara, explícita lá no texto, não, entendeu? Não tem um neon lá, um holofote, não está destacado, não tem nada. Você tem que ler e procurar a resposta lá. Tá certo, pessoal? Aí é o seguinte, de acordo com o texto, né, o autor, né, deixou evidente, né, de maneira evidente, né, que o que procurava, né, encontrar, né, nessa terra aqui era principalmente o quê? Ouro, prata ou algum metal. Né? Como é que eu posso falar isso? O que me deixa isso claro? Né? Quando ele fala assim, até agora não podemos saber se há ouro ou prata nela ou outra coisa de metal. Né? Então aqui, até agora. Então, ou seja, ficou claro que o que eles realmente queriam era encontrar, né, objetos de valor, né, ouro, prata, né, algum metal, né, coisas assim que de valor, né, em questão de riqueza, para eles poderem, né, aumentar, né, a balança comercial lá de Portugal, no caso, tá certo, pessoal? Então, no texto aqui, você tem que procurar fazer essa leitura, né, de novo e saber qual que era o grande interesse, né, dos portugueses, né, com o Brasil. Inicialmente, era achar metal precioso, principalmente o ouro e a prata.
né? Então, por isso que ele fala, até agora não encontramos ouro e prata. Ele está dando uma satisfação, no caso, para o rei de Portugal. Olha, até a gente está procurando ouro e prata, mas até agora a gente não encontrou. Mas o que, que a gente encontrou? O índio, né? O gentio, o povo. E aí vem a resposta de número 2, que ele fala lá, ó. Qual deveria ser o papel dos europeus para com os gentios da terra? Né? Os gentios, a gente da terra, os gentios da terra. Ele não fala hora nenhuma indígena aqui, índio, nada disso. Ele fala os gentios. Tá bom, pessoal? Então, de acordo com o texto, o papel do europeu, né, que está escrito lá no texto, era o quê? Batizá-los. Né? Batizá-los, né? Levar a religião, né, através da catequese. Fala em catequese aqui no texto? Não fala. A gente tem que levar em consideração o nosso conhecimento, o que nós já sabemos. Então, de acordo com o texto, tá lá, batizá-los e levar a religião, né, a fé, né, a nossa fé, a fé do europeu, do branco, para quem? Para o gentil da terra. Tá? Mas nós sabemos, né, pelo nosso conhecimento histórico, que isso vai ser dado como? Através da catequese. Entendido, turminha? Vamos para a questão de número 3, porque aqui eu tenho mais 8 minutos para poder explicar aqui, tá bom, pessoal? Atividade número 3. Que semelhança teve a visão de Pero Vaz de Caminha, que é o texto 1, e Jean Larry, né, em relação ao povo da terra? O Jean Larry é a questão de número 2, tá, pessoal? É o texto 2, no caso, né? Então, assim, ficou evidente no texto 1, né, que os europeus queriam levar a fé cristã, né, católica, né? O europeu era católico, o português católico nesse momento, aos gentios, através do quê? Através do batismo, através da catequese, tá certo, pessoal? E no texto 2, né, ficou evidente aí que eles têm também o que? A intenção de batizá-los aí, né, questão, né, de valorizar, né, esse indígena, né, através do que? Através da fé cristã, né, de levar essa religião cristã, né, católica principalmente, a quem? A esses gentios. Em transformar, vamos dizer assim, esse indígena, esse gentio, em quê? Em um homem civilizado católico, tá bom, pessoal? Então, essa é a relação aí, é uma relação que tem a ver com o quê? Com a fé, né, com a religião, né, de transformar o indígena, o gentio, em quê? Em um homem, né, em um ser cristão, católico, civilizado. Entendido, turma? E no texto 3 também, né? Nos 3 textos fala justamente isso, tá bom? De salvar através da fé do cristianismo esse gentil, tá ok? E na atividade 4, tá assim: estabeleça a relação do texto 3 com a visão do pecado na Idade Média. Isso aqui é aquela questão, né? Eu vou dar a dica aqui, mas para você responder essa atividade sozinho, você tem que ter aquela questão, tem que ter um mínimo de saber da história, né? Por quê? Porque está falando, estabeleça a relação do texto 3 com a visão do pecado na Idade Média. Aí, então, é aquela questão. Na Idade Média, pessoal, foi muito comum, né, vamos dizer assim, os julgamentos, né, principalmente entre as mulheres, de bruxarias, de feitiçarias. Né? Muitas mulheres foram queimadas, né, em fogueira por causa de serem acusadas de quê? De feitiçarias. Às vezes a mulher fazia, né, por exemplo, um chá, né, usava ervas para fazer um chá, né, fazer aí falava que era uma poção mágica e tal. Então, assim, a Idade Média é um momento de muitas crendices. A Idade Média, ela não é uma idade racional, ela é muito mais emocional,
tal, dá muito mais ênfase à questão do imaginário do que à questão da razão, tá certo? Essa aula eu já dei para vocês, hein? Então, aquela questão, né? Na Idade Média foi muito comum julgamentos de feitiçarias, bruxarias. E já no texto 3 aí, né, existe, né, uma preocupação do autor, né, em abolir, por exemplo, a prática de feitiçarias entre os gentios da terra, entre os indígenas. Né? Eles eram feiticeiros? Não, não é questão que eles usavam, né, os elementos da terra, da natureza, para criar remédios, né? Milenarmente falando, né? A cultura do índio vem transferida, né? De geração em geração, e eles usam todos os elementos da natureza, né? É uma erva, é uma raiz, né? Algo extraído de animal, né? Por exemplo, né? De sapos. É, é, é. Então, assim, a questão é que a relação, né, do texto 3 com o pecado na Idade Média, pelo que eu entendi aqui no texto aqui, deu a entender a questão, fica muito evidente a questão, por exemplo, de tentar eliminar a feitiçaria entre os gentios da terra, tá bom, pessoal? Então é essa relação que eu consegui enxergar entre a Idade Média e esse texto que foi colocado aí, tá ok? Aí, pessoal, na atividade número 5, como Caminho descreveu os índios, né? Aí tem uma questão. O Caminho ele descreve tanto aspectos físicos do indígena, como aspecto também psicológico e cultural, muito mais ligado à questão da religião, né? Então ele falava lá, Caminho descreve os gentios de maneira física. No próprio início, né, do texto, ele já fala aí, ó, pardos, nus, né? Avermelhados, de bons rostos, bons narizes, bem feitos, aspectos físicos da pessoa, tá bom? E aspecto cultural e psicológico, aí ele já fala que é no texto o que é mais importante, por quê? Porque ele está dando informação para o rei lá em Portugal, né, que esse gentio, que esse indígena, ele é uma pessoa que inocente, que pode ser o quê? Ludibriado, transformado, maleável, tá bom? Sem crença, ou seja, ele não tem crença. Se ele não tem crença, ele pode ser facilmente o quê? Se tornar uma pessoa crente, que crê em quê? Em Deus, em Cristo, que é o que é importante aqui pro rei de Portugal, para a Igreja Católica. Sem idolatria, sem religião, tá, pessoal? Então essa parte aqui, né, um aspecto cultural e psicológico que ele descreve aqui, na minha opinião, é o que é de mais importante, porque está dando essa informação, dando, né, como é que se diz, passando a letra, vamos dizer assim, na linguagem, né, para o rei de Portugal, falar, olha, gente, vamos transformar esse povo aqui todo em cristão, tá ok, turma? Atividade 6, já foi explicada. O que os portugueses esperavam encontrar na terra? Riqueza, ouro, prata, metal, qualquer coisa que de valor. Mas aí eles não encontraram, então eles tinham que ficar com a segunda opção, que era o quê? Catequizar o indígena, tá bom? Vou dar uma pausinha aqui porque meu tempo vai acabar aqui, tá bom? Pera aí só um minutinho, já tô voltando com o meu vídeo número 2. Bom, pessoal, voltando aqui, né, atividade. Então, atividade 6, falei para vocês que já tinha respondido lá atrás, né? O que os portugueses esperavam encontrar na terra? Os metais preciosos. Como não foi encontrado metal precioso, ouro, prata, nem nada disso, o que que eles fizeram? Deram valor ao indígena, tá ok, turma? A atividade número 7, né? Como descrever o clima? Turma, é aquela questão, é tirar lá do texto. Como ele descreveu o clima? Como o Pero Vaz de Caminho descreveu o clima? Ele coloca lá, terra de muitos bons, é uma terra de muitos bons ares, né? Fresco, temperado. E assim, se a gente for imaginar, né, que ele chegou lá em Porto Seguro, na Bahia, né, então assim, ele chegou num tempinho, que quem já foi lá sabe que lá é quente pra caramba, né? Um clima gostoso por causa que ele estava
a terra, a mata era virgem ainda, cheia de mato, né? Então, assim, bem fresco, né? Então tem essa questão aí, tá ok, turma? Atividade número 8 o que Caminha disse que de melhor poderia ser feito na terra descoberta, já que não encontraram metais preciosos. E é interessante aí, ó, a própria pergunta da atividade 8 responde a atividade 7, que é os metais preciosos, tá vendo? A própria pergunta responde à anterior, né? Já que não encontraram metais preciosos, o que diz Caminha que era de melhor feito dessa terra, nessa descoberta terra aqui, que é o seguinte, pessoal, de acordo com o texto, né, Pero Vaz de Caminha, o melhor a ser feito era o quê? Salvar o gentil. Né? Através do quê? Através da catequese, levando a fé cristã a esse povo. Né? Abolindo práticas de feitiçaria, né? Abolindo, né, a poligamia, que é a questão de o índio ter várias, né, índias, várias mulheres, né? Ou seja, transformar esse né, pessoal, o telefone tocou aqui, trabalhar em casa tem essas coisas, né? Desculpa aí, mas vamos terminar aqui, que eu já estou na última atividade, que é a atividade número 9. Então tá aqui, né? Atividade 9. Pero Vaz de Caminha disse que o rei deveria mandar gente para a terra. Que tipo de gente em especial deveria mandar? Para quê? Bom, pessoal, tá lá no texto, né? Ele fala, né? Quem mais devagar ande entre eles. O que ele quer dizer com isso? Quem mais devagar ande entre eles. Ou seja, né? Pessoas que têm jeito, né? Pessoas que com jeitinho, né? Com o tempo, né? Pessoas que possam entender, né? O que eles falam, né? E que conseguem se comunicar entre eles e a comunicação entre indígenas e europeu, isso vai só acontecer com o quê? Com o tempo, tá, pessoal? E depois, né, dessa comunicação estabelecida, né, possa acontecer o quê? Conquistar aos poucos os gentios, né? Então, ou seja, ele fala que quem tem jeito, né? Para fazer essa conquista, para que possa estabelecer a comunicação entre o europeu e o indígena, e aos poucos, né, vão conquistando, né, a amizade tal do gentil. E a posteriori, né, ele quer ser amigo do índio, do gentil, quer ser colega, amigo, né? Não, ele quer o quê? É o batismo. Depois vem quem? Os clérigos, religiosos, padres, né? Pessoas que possam batizar e levar o conhecimento, tá, pessoal, da fé cristã a esse gentil, né? A fé do homem branco europeu a esse gentil. Então esse, pessoal, foi o texto, né, a atividade da primeira semana. Espero que vocês estejam, né, assistindo às aulas, né? E eu vou disponibilizar, tá, pessoal, 3 atividades extras, tá? E eu quero ver essas atividades extras prontas, né? Eu vou encaminhar, tá, para vocês, que é a respeito do mercantilismo, né, a respeito da questão da relação entre a religião europeia cristã e a questão indígena, tá, pessoal? A outra atividade estou preparando ali, mas é pesquisa, tá bom, pessoal? Então essa é a atividade, né, da primeira semana, né, e toda semana, né, eu vou explicar para vocês as atividades aqui do material impresso, tá bom, pessoal? Tô com muita saudade de vocês, né? Espero que vocês estejam todos bem, cheios de saúde, né? Os familiares de vocês também cheios de saúde, tá bom, pessoal? Vocês ficam todo mundo com Deus, um abraço, tá? Um abraço fraterno, né? E espero que isso passe logo pra gente estar juntos novamente em pouco tempo, tá ok, turma? Um abraço, fica com Deus.
Tamo junto, é nóis. Tchau.